que vai ter muita gente curiosa a respeito da técnica, de tudo. Então vamos começar essa entrevista falando assim, o que é o Reiki? Como que ele começou? Da onde que o primeiro que criou isso? Para que ele servia? Como é que é essa história do Reiki? A história do Reiki é a parte que eu mais gosto de falar, Marcelo. Eu particularmente adoro estudar a história, a origem das técnicas, né? O Reiki nasceu no Japão por meio do Mikao Usui, né? Que foi praticamente o pai, o criador do Reiki. A gente chama de criador do Reiki porque ele criou o nome, né? E criou a técnica por meio dos seus seguidores. Mas o Mikao Usui, ele decidiu estudar a técnica de cura que já estaria, né? Escrita e registrada por Buda muito antes da existência de Cristo, né? Todos sabem que a vivência de Buda na Terra é anterior a Jesus Cristo e já existiam registros em sânscrito de que havia uma técnica de cura, né, criada por Buda. E o Mikao Usui foi atrás desse conhecimento por meio dos templos tibetanos, por meio dos documentos. E aí ele quis entender também, porque todo mundo falava de Jesus, que Jesus usava as mãos para impor a cura às pessoas, então ele foi em busca também do conhecimento do cristianismo, da história de Jesus Cristo. Claro que a história real de Jesus Cristo, ele teve que pedir autorização para o Vaticano e não teve permissão, ele só pôde estudar o que as faculdades de teologia, em tese, estudavam sobre o cristianismo. Mas aí o grande plus do Reiki foi quando ele retorna ao Japão com o conhecimento de Buda, com o conhecimento de Cristo. Ele se propõe a participar de um retiro nas montanhas do Monte Kurama, no Japão, durante 21 dias, sem água, sem alimentação, em jejum completo. E segundo a história do Reiki, no 21º dia, ele teria tido uma vivência, e entra a parte devocional do Reiki, embora o Reiki seja uma técnica, ele tem um viés devocional, entra a parte devocional do Reiki, onde o Mikao Usui teria recebido uma canalização, entenda-se por canalização um insight, né, ou uma informação oriunda de outras dimensões, um sonho, uma informação mental, né, da qual ele captou naquele momento, e ele pôde compreender como funcionava a técnica com os símbolos do Reiki, que são símbolos ensinados no nível 2 e no nível 3, algumas escolas já ensinam desde o nível 1, e por meio dessas visões que ele teve, deste aprendizado que ele teve nos 21 dias de exílio, ele entendeu tudo o que ele havia estudado. Então ele estudou na teoria tudo, teve lá 21 dias de exílio no Monte Kurama, teve uma canalização de como funcionaria tudo o que ele estudou, e aí ele desce do monte, né, para a cidade de Kyoto, no Japão, onde ele passa então a praticar. Então ele inicia a prática com seus discípulos e ele vai experimentando, o que você pode chamar de milagres ou de resultados. Ele foi experimentando diversos resultados produtivos da aplicação do Reiki, tanto para pessoas doentes quanto para pessoas que estavam com processos, a gente chama de doença, mas a gente acha que doença é só coisa física, dor física. Ele também se propôs a tratar as pessoas por meio das dores psicológicas, a depressão, a pessoa que tinha desemprego, que não queria trabalhar, não tinha vontade de nada. E ele percebeu uma mudança muito grande na vida das pessoas que começavam a receber aplicações do Reiki. E aí ele passou a seguir uma linhagem, ele começou a iniciar seus primeiros mestres. Os seus primeiros mestres passaram a ensinar o Reiki. Inicialmente era tudo sagrado, era tudo muito secreto. E aí o Reiki teve um determinado momento, a história da Takata, que é na verdade ele é americano, Marcelo, então isso é muito interessante, muito curioso, porque ela era filha de japoneses que moravam no Havaí, portanto ela era americana, mas ela acabou sendo a primeira não nipônica original, né, originalmente nascida no Japão, que recebeu a iniciação como mestre Reiki. E ela teria sido então uma das pessoas que trouxe o Reiki para o Ocidente. Outros mestres trouxeram para a Europa o Reiki e da Europa acabaram expandindo o Reiki para o Ocidente. E hoje é uma técnica conhecida, só você jogar na internet, eu sei que lá na Teoria da Conspiração tem um link para quem quer conhecer o Reiki, né? Então, o Reiki hoje é uma técnica que não tem muito viés secretos, ele é sagrado porque você tem que ter respeito ao mestre que o desenvolveu, tá? Então, essa aí, resumidamente, é a história do Reiki. No módulo 1 do curso, a gente fala um pouco mais com profundidade sobre a história dos discípulos do Mikao Usui, como ele comprovou a eficácia do Reiki por meio de alguns milagres que ele experimentou após os 21 dias de exílio. Mas, resumidamente, o Reiki surgiu disso. E aí eles criam uma escola no Japão,
e cria uma técnica, né? Daí que surge, então, né, a técnica do Reiki propriamente dita, que é a imposição de mãos para fins de cura. Então, quem for fazer o curso de Reiki vai aprender uma parte de técnicas em que você impõe a mão. Para cada lugar que você coloca a mão tem uma finalidade, tem um objetivo. Então, existe todo um estudo. E aí, para os níveis superiores, eu deixo para falar uma outra pergunta aí dos níveis do Reiki, você é obrigado a estudar um pouco de chakras, nadis, meridianos, corpos sutis, corpos astrais, para que você entenda como que é esse processo da energia. Estou desafiando a turma, porque eu quero